Então, beleza, gente. Visto a regra da soma, vamos agora ver a regra da diferença. E quando vocês forem derivarem uma função, né? Nesse caso aqui, forem derivar a diferença entre duas funções, basta você primeiro calcular a derivada dessas funções e fazer a diferença entre elas. Funciona o seguinte: a derivada da diferença é a diferença das derivadas. É bem parecido com o da soma, porque a soma falava o seguinte: derivada da soma é a soma das derivadas. Agora, da diferença é a derivada da diferença é a diferença entre as derivadas. Ou seja, ao derivar f de x menos g de x, basta você calcular separadamente a derivada de f e subtrair da derivada de g. Lembrando que as palavras subtrair, diminuir, a diferença é a mesma coisa, tá? Tudo aqui remete a esse sinal aqui que eu estou usando a palavra diferença. Então vamos aí a um cálculo parecido ao cálculo da soma, mas observe que eu só coloquei o menos aqui, tá, gente? Coloquei só o menos. Ficaria o seguinte: derivar 3x ao quadrado menos 2x. Eu quero derivar aí essa função, 3x ao quadrado menos 2x. Né? Eu posso chamar isso aqui com a função maior, né? E envolve duas funções menores. Neste caso, eu posso calcular separadamente a derivada dessas funções menores e fazer a diferença entre elas. O importante é que você não pode fazer a diferença, por exemplo, de g de x menos f de x, uma vez que você está querendo calcular a diferença, a derivada da diferença f por g. Você não pode trocar a ordem. A única coisa que você não pode fazer aqui na diferença. Na soma até você pode fazer. Você pode calcular separadamente f e g e trocar a ordem deles. Pode ficar à vontade que na soma não muda. Na diferença muda. Então se preocupe com isso. Mantenha a mesma ordem. Se é a diferença de f por g, calcule as derivadas e ainda repete a diferença de derivada de f pela derivada de g. Nós já vimos que a derivada de f, que era 3x ao quadrado, é 6x, e a derivada de 2x é só 2. Então, a derivada da diferença de 3x quadrado menos 2x é 6x menos 2. Então, só para resumir, funciona o seguinte: derivada da diferença é a diferença das derivadas. Alguma dúvida, gente, nessa...